Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Espero que você se inscreva no canal, é uma forma de nos ajudar sem pagar nada. E quero dizer para você também que temos mais de 140 vídeos à sua disposição. Hoje vou falar sobre um tema bastante interessante, né? Eu gosto de ciência, sou um autodidata nessa área e procuro pesquisar entre os melhores cientistas do planeta para entender um pouco sobre ciência e às vezes casar isso com a Bíblia, né? Então, peço a você que se inscreva no canal, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre a teoria da Terra jovem. Existem diversas teorias, teoria da Terra antiga, teoria de como a Terra foi criada, aliás, não criada, mas evoluiu, e assim por diante. Existe na ciência várias teorias, mas hoje eu vou falar da teoria da Terra jovem. Há quem diga que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, mas há quem diga que a Terra não tem mais do que 6 ou 8 mil anos. Bem, então, baseado nisso, existem diversas teorias que se dizem científicas e é bom a gente entender isso. E eu procuro sempre também casar estas informações com a palavra de Deus. Vamos em frente para entendermos um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu relacionei aí alguns itens que são importantes serem observados, né? Algumas evidências, evidências de que realmente a Terra é jovem. Então, a primeira delas são os campos magnéticos da Terra. A segunda, erosão continental e restos fósseis, pressão fluida subterrânea, arrefecimento global, recessão lunar, difusão de hélio a partir do zircão pré-cambriano e telescópio James Webb. Bem, eu vou citar algumas dessas teorias. A primeira delas vai ser o campo magnético da Terra, né? Os campos magnéticos da Terra. Eu vou passar alguns vídeos aqui para demonstrar para você como eles se comportam e por que essa evidência nos mostra uma Terra jovem, tá bom? Então, eu quero já ver isso aqui, né? Com você, com bastante tranquilidade. Aí está a Terra, né, e suas camadas, a crosta terrestre, o manto, os dois núcleos, né, núcleo interno e núcleo externo. Então, esses núcleos da Terra, eles, principalmente o núcleo interno e externo, eles nos diz muito, né, de que a Terra é jovem. Então, vamos em frente para ver como nós vamos entender isso, tá bom? Nesta tela aqui, eu coloquei as camadas, né, da Terra, crosta terrestre e tal, e indo até, é como se tivesse tirado uma fatia, né, do bolo da terrestre, e aí estão as camadas para você entender. Então, toda a ciência de que se deduz que a Terra é jovem está nessa parte aqui. Eu estou passando o cursor do mouse, que é o núcleo externo e o núcleo interno, certo? Então, nós vamos ver o que isso acontece, o que podemos dizer de que a Terra é ainda muito jovem, tá bom? Então, vamos em frente. Bem, do núcleo da Terra, né, eu já mostrei para você duas imagens, e agora estou mostrando mais duas imagens do núcleo da Terra. Do núcleo da Terra, onde nós podemos chamar de motor da Terra, né, onde está ali o núcleo, aquele núcleo resistente, forte, né, e que tem rotatividade, ou seja, está em movimento constante. Desse núcleo, como você está vendo aí na imagem que nós estamos colocando, flui os campos magnéticos da Terra. Esse núcleo aí é em altíssima temperatura e é um acúmulo de energia tremendo. Aí há muita energia onde está
concentrada, toda a energia da Terra é no núcleo da Terra. E dessa energia flui, né, para fora da Terra um campo magnético que é protetor da Terra, nos protege dos raios solares, certo? E não somente disso, de outros objetos que possam atingir o planeta Terra. Então, isso aí é o núcleo magnético da Terra, forma uma camada de proteção ao redor da Terra. Nós que somos cristãos e que cremos na Bíblia, acreditamos que Deus fez tudo isso, construiu justamente para que o planeta Terra fosse diferenciado de outros planetas que nós sabemos no sistema solar não tem essa proteção, tá bom? Então aí flui aí os campos magnéticos, né, que circunda toda a Terra e protege toda a Terra, tá bom? Então vamos em frente. Bem, eu vou voltar aqui um pouco só para a gente voltar naqueles itens lá, né? Os primeiros itens. Se preocupe, nós vamos chegar lá numa boa. Pronto, cheguei nos primeiros. Já expliquei sobre os campos magnéticos da Terra. Esses outros eu vou dar apenas algumas pinceladas nesses outros campos. Por que eu expliquei sobre os campos magnéticos da Terra? Já foi feito estudos, né, por cientistas sérios que esses campos magnéticos da Terra são formados pela energia que existe lá no interior da Terra, que alguns chamam de motor da Terra, né? Então, esses campos magnéticos, eles fluem, né, para fora da Terra e formam essa camada de proteção. Só que isso é energia despendida da Terra. Então, se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos e ela fazendo fluir toda essa energia para fora da Terra, calcula-se de que, e como hoje observamos que esses campos continuam ativos, muito embora já haja algum desgaste, mas continua ativo. Então, para que essa Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, era preciso que a concentração de energia na Terra para formar esses campos magnéticos fosse tão grande, né, que ela não, se não fosse muito grande, ela não estaria presente ainda hoje, porque à medida que vai fluindo, né, esses campos magnéticos, vai desperdiçando energia que se transforma em calor. Bem, então, calcular para 4,6 bilhões de anos pode ser que não existisse mais esse manto de proteção da Terra. Porém, se colocarmos se nós colocarmos numa ideia de que é de 8 a 6 mil anos a Terra, então a existência dela, então encaixa-se perfeitamente a fluência ainda desses campos magnéticos. Por que dizemos isso? Porque posso dizer isso eu já consultei vários cientistas, né? Homens inteligentes. E por que podemos dizer isso? Podemos dizer isso pelo seguinte, porque para que hoje ainda tivesse existindo esse campo magnético, se a Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, era preciso uma concentração tão grande de energia e tão forte que a Terra não resistiria e haveria uma explosão, né? Explodiria, a Terra explodiria, já teria explodido e não teria condições de continuar funcionando. Então, essa é uma explicação muito interessante. O outro item é a erosão continental e os restos fósseis. Quando você observa a erosão continental, eu sou muito de assistir vídeos de Rodrigo Silva, dos arqueólogos, enfim, de muitos arqueólogos, e quando você observa a erosão continental e também as escavações arqueológicas, você vai ver camadas, né, na Terra de depósitos, né, de várias fases da Terra. E a gente percebe que as medições que fazem, às vezes, não estão corretas, porque, por exemplo, falando sobre os restos fósseis, existem restos fósseis que a teoria da evolução dizem que remonta de 70 milhões de anos, que é o caso dos dinossauros. Então,
Os dinossauros se encontram em camadas bastante próximo da superfície da Terra, ossos de dinossauro, uma prova que essa é uma prova consistente de que esses cálculos não estão corretos, porque aquele osso do dinossauro poderia estar numa camada muito inferior, além da que ele está naquele momento. Então, a prova que as medições com carbono 14 não são tão precisas assim. Então, há uma possibilidade maior de que a Terra seja jovem. Eu vou lhe dizer por quê. Recentemente, aí há pouco tempo atrás, foram encontrados ossos de dinossauros com sangue ainda. Ora, se isso foi encontrado, mandaram analisar em laboratório, tudo, etc, etc, e há 70 milhões de anos, se esse osso tivesse ali, depositado há 70 milhões de anos, jamais teria esse resto de sangue, né? O osso resiste, uma parte do carbono 14 resiste, mas o sangue não resiste a isso. Então, veja só, a comunidade científica adepta da teoria da evolução não toca muito nesse assunto, mas isso é coisa real que foi encontrada. Outra coisa é a pressão fluida subterrânea. Quando você cava um poço de petróleo, por exemplo, né? Esse petróleo ele jorra, né, para cima. Ou quando você cava, vamos dizer, um poço até mesmo d'água, né, que é uma camada mais superficial da Terra, essa pressão da água jorra para cima. É a forma que a compressão permanece, tanto no petróleo como em outros elementos. A compressão permanece. Se a Terra tivesse essa idade de 4,6 bilhões de anos, essa compressão, claro, no cálculo de vários cientistas, essa compressão devia ter realmente já diminuído muito, 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 muito. Então, esse é um dos cálculos que se faz que a Terra é ainda jovem. Tem um arrefecimento global também, que é outro elemento, né, que vários cientistas mostram que se o arrefecimento global que nós medimos hoje, se a Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, não estaria no nível que está hoje. Aí vem a recessão lunar, né, que muita gente não entende, mas a Lua está se movendo para longe da Terra, e isso há uma proporção desse mover da Lua para longe da Terra. E se essa Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, provavelmente a Lua não estivesse mais nem sendo vista por nós. Então são coisas assim, e não são cálculos feitos por leigos, né? São cálculos feitos por homens que compreendem perfeitamente disso. Aí vem a difusão do hélio a partir do zircão pré-cambriano, né? Que também já foram cientistas sérios já deram a opinião que essa difusão ela teria modificado muito se a Terra já tivesse 4,6 bilhões de anos, né? Então, e isso não foi modificado com essa rapidez assim. E na Terra está acontecendo, continua nessa difusão tal. Então é por aí. E por último, né, a astronomia agora está nos mostrando que o universo é jovem, né? O telescópio James Webb está trazendo várias informações. É claro que o pessoal da teoria da evolução não quer reconhecer isso e segue por outra tangente, mas aquilo que o telescópio James Webb tem mostrado, e eu tenho acompanhado isso com muita frequência, né, frequentemente, nos mostra galáxias antigas já prontinhas, quer dizer, antigas nos cálculos que os homens fazem dessa distância, né? Aonde o James Webb vai alcançar a galáxia. Se fosse para colocar nos cálculos da teoria da evolução, o telescópio foi muito além, né, do que se previa,
e encontrou galáxias que, nos cálculos que os homens fazem, né, pela teoria da evolução, estão a bilhões de anos, né, distante de nós, anos-luz distante de nós, e essas galáxias era para estar, como ela é vista no seu início, era para estar não completas, eram para ser galáxias que estão ainda, né, se formando, não tinha todos os elementos, o hélio, o ferro e tantos outros elementos, mas o James Webb encontrou essas galáxias prontas. Então, não dá para fazer esses cálculos que fazem assim do universo tão antigo de 3,8 bilhões de anos. Então, é isso que quero dizer. A teoria do criacionismo e do design inteligente traz algumas coisas que concorda mais com a Bíblia. A Bíblia nos mostra uma terra jovem. Vamos aqui para frente, eu vou ler apenas mais alguns versículos, né? Aqui eu vou passar aqui, eu já passei essa imagem e vou para os versículos da Bíblia agora, né? Acho que você já viu tudo isso aqui. Então, pela Bíblia, eu estou trazendo esse texto, não quero que isso aqui venha valer como um teor científico. Não, eu sei muito bem o que é ciência, não sou formado em ciências, mas sou um autodidata nessa área, um pesquisador. Isso aqui é o que a Bíblia diz. E eu acredito no que a Bíblia diz, acredito também no que a ciência diz, mas acredito mais naquela ciência que prova com evidências, né? Não numa ciência que diz que tudo se comprimiu num cantinho, como se fosse o tamanho da cabeça de um alfinete, e depois explodiu, sem explicar quem provocou essa explosão, sem explicar como essa explosão veio a acontecer, e aí formou todas essas coisas há bilhões de anos, e tudo isso, acredito, foi formado pelo acaso, né? Através dessa explosão. Então é muito, muito difícil de se crer numa teoria dessa, é mais fácil crer naquelas que mostram maior evidência. Então, a Bíblia diz assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia atribui tudo a um Criador. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20, ele diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, eu diria o que Paulo diz: esses homens que criam essas teorias absurdas, né, estapafúrias, esses homens, eles ficam inexcusáveis, porque a evidência do que vemos aí, do que foi criado por Deus, torna esses homens inexcusáveis. Eles não querem crer e por isso inventam teorias que não têm tanta evidência assim. Então eu creio sim na teoria do criacionismo, do design inteligente, porque nos mostra evidências maiores, certo? E creio também naquilo que a Bíblia diz. Isaías 45:7, Isaías falando sobre Deus, e ele diz: eu tomo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, essas são as evidências, né, de que há um Criador e coisas que foram criadas por um Criador. Neemias 9:6 diz assim: tu só és Senhor, tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, meus queridos, concluindo isso que já disse, né, aqui nesse pequeno vídeo, quero pedir a você carecidamente que se inscreva no canal A Voz da Bíblia Sagrada, e este vídeo é mais um dos mais de 140 vídeos que temos aí à sua disposição para você assistir
nos seus momentos aí, que você tenha tempo para isso, tá bom? Então, muito obrigado por você ser inscrito no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Obrigado mesmo. Você está apenas nos ajudando, sem pagar nada, a pregar a palavra de Deus. E aí está algumas evidências que trouxe a respeito de tudo isso, né, que nós já falamos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.